Hoje vamos estudar o capítulo 6 de Daniel, as profecias de Daniel, capítulo 6. O título é Os Leões, os Últimos Dias e Você. A história relatada no capítulo 6 de Daniel é a mais, ou uma das mais conhecidas da Bíblia. Quem já não ouviu falar da história de Daniel na cova dos leões? Essa é uma história cativante, contada e recontada para as crianças, mostrando o cuidado de Deus pelos seus filhos. As histórias do livro de Daniel são histórias que possuem um conteúdo profético. Não são simplesmente histórias. Elas têm um conteúdo profético. As honras e preferências concedidas a Daniel despertaram o ciúme e a malícia dos governantes do reino que buscaram de uma forma ou outra prejudicá-lo. E Daniel foi honrado no Império de Babilônia e também foi honrado no Império Medo-Persa. O primeiro-ministro de uma nação derrotada se tornou primeiro-ministro e chefe de gabinete da nação conquistadora. Isto não é comum, mas ocorreu com Daniel. Abra sua Bíblia então em Daniel capítulo 6 e os versos 1 a 3. Aqui nós lemos, Daniel capítulo 6, versos 1 a 3. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Observem, queridos, que Daniel se distinguiu entre os 120 e entre os 3, como o melhor. E o rei estava planejando colocá-lo como o primeiro. Dario, tio de Ciro, a Bíblia diz que quando ele conquistou Babilônia, ele tinha 62 anos de idade. Está em Daniel capítulo 5 e o verso 31. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. O reinado de Dario, queridos, foi honrado por Deus. A Dario foi dado o privilégio de ser visitado pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio até Dario para o animar, para o fortalecer. Isso você vai encontrar em Daniel capítulo 11 e no verso 1. Após a morte de Dario, que ocorreu cerca de 2 anos depois da conquista de Babilônia, Ciro, o seu sobrinho, sucedeu-o no trono, e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos de cativeiro do povo de Deus em Babilônia. Quando Dario conquistou Babilônia, ele ouviu falar de Daniel, sobre a sabedoria excepcional e habilidade administrativa de Daniel. A vida de Daniel é ainda hoje, meus queridos, um exemplo que deve ser imitado. A maior necessidade do mundo hoje é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo do seu ser sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Livro Educação, página 57. Em Daniel existia um espírito excelente. O Espírito Santo na vida de uma pessoa o faz diferente. Não havia nele hipocrisia. A lealdade e a honestidade eram características na vida de Daniel, porque nele habitava o Espírito Santo. O apóstolo Paulo declara que um dos sinais do fim é uma religião de hipocrisia, de mera aparência. Isso nós lemos em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Um dos sinais do fim é a hipocrisia, aparência de cristão, mas não é cristão. São cristãos desbotados, descoloridos, cristãos que não têm neles o Espírito Santo. Possuem o nome de Cristo, mas não o talento de Cristo. Aqui vemos em Daniel capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 9. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino.
mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos aonde? Na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Queridos, novamente um decreto de morte. Na conspiração formada, tinha Satanás desempenhado uma importante tarefa. O profeta havia sido exaltado em mando no reino, e os anjos maus temiam que a influência de Daniel sobre o rei viesse enfraquecer o domínio de Satanás. Foram essas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram à execução o plano. Não puderam encontrar nenhum defeito, nenhum vício, nenhuma culpa em Daniel. E então a procuraram aonde? Na lei do seu Deus. Queridos, quando as pessoas procuram defeitos em nós, na lei do nosso Deus, vão encontrar, certamente. O livro de Daniel possui uma mensagem para o povo de Deus no tempo do fim. A vida de Daniel foi examinada, revisada, e não encontraram culpa, ou vício, ou defeito, senão na lei do seu Deus. O povo de Deus também é fiel ao governo nos impostos e nos tributos, mas mesmo assim procurarão motivos para nos acusar. E como conseguirão? Procurando na lei do nosso Deus. Não é exatamente na lei de Deus, os 10 mandamentos, que encontrarão motivos para nos acusar? Daniel capítulo 6, verso 5 diz: não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. A lei do nosso Deus é a lei dos 10 mandamentos. Por isso a Bíblia, de uma forma clara, muito explícita, diz lá em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Vamos ler lá. Em Apocalipse 12, verso 17, que percebam que novamente, agora no tempo do fim, Satanás encontrará algum defeito para nos acusar, não em nós mesmos, mas um defeito em relação à lei do nosso Deus. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra a quem? Ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás move o coração dos desobedientes para que façam guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Satanás tem um ódio mortal dos 10 mandamentos. A única parte da Bíblia que não foi escrita por nenhum profeta, mas foi escrita diretamente pelo dedo do Deus vivo. É a parte que Satanás mais odeia da Bíblia. Porque os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus. Satanás tem lançado mão de todos os recursos possíveis para anular a lei de Deus no planeta. Usa até mesmo os pregadores cristãos, tentando nos púlpitos provar a abolição da lei de Deus na cruz. E no seu último intento, suscitará uma perseguição mundial contra os que guardam os mandamentos de Deus. No livro Grande Conflito, página 607, nós lemos: ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas, com prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero, e sob idênticas circunstâncias. O sábado
será a pedra de toque de lealdade. Onde vão encontrar defeito para nos acusar? Na lei de Deus. Em que parte da lei de Deus? No 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Grande Conflito, página 605. Deus diz em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Igrejas e governos, queridos, se unirão na perseguição contra aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus. E aqui encontrarão motivo para nos condenar. Em Daniel capítulo 6 e o verso 10. Vamos ler capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nada mudou na vida de Daniel. Mesmo com um decreto de morte, ele não deixou de orar. Os inimigos de Daniel contavam com esta firmeza de Daniel ao princípio. Eles sabiam que ele não deixaria de orar. Ele continuou orando. Eles entendiam que Daniel continuaria fazendo 3 vezes orações com janelas abertas ao Deus do céu. Por que deveria Daniel deixar de orar exatamente neste momento? Renunciaria à própria vida? Renunciaria à esperança do auxílio divino? Tranquilamente, Daniel desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes e na hora da oração dirigiu-se para o seu aposento, para o seu quarto. E com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez suas orações ao Deus do céu. Daniel não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem quais as consequências da sua fidelidade a Deus. Seu espírito não vacilou. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria. Mas nem o rei e nem o decreto poderiam fazê-lo desviar-se da sua obediência ao rei dos reis. Desta maneira, o profeta Daniel, de uma forma mansa, silenciosa e humilde, declarou que nenhum poder terreno tem o direito de se interpor entre a alma e Deus. Cercado de idólatras, ele era uma fiel testemunha da verdade. Seu inquebrantável apego ao direito era uma brilhante luz nas trevas morais dessa corte pagã. Daniel está perante o mundo como um digno exemplo do destemor e fidelidade cristãos. Profetas e Reis, página 540 a 542. Meus queridos, o rugir dos leões não abalou a fé de Daniel. Se ele quisesse, poderia ter feito um plano, deixar de orar por 30 dias, ou orar com janelas fechadas. Porém, fechar as janelas e orar a Deus na solidão do seu quarto teria sido uma saída, porém, não era de acordo com os princípios de consciência de Daniel, porque ele estaria a si mesmo enganando, negando a fé. A consciência de Daniel não o permitia agir desta forma. Com certeza, queridos, Satanás vai criar algum meio para nos acusar agora no tempo do fim. E a pedra de toque é o sábado. Nós queremos citar nesse momento um exemplo que já ocorreu neste país, nos Estados Unidos. Citamos como exemplo a lei dominical que foi baixada na Califórnia. Naquele tempo, o pastor A.T. Jones defendeu a ideia de que os adventistas deveriam desafiar as leis e fazer trabalho nos domingos, normalmente. Em contraste com a opinião do pastor Jones, Ellen White orientou especificamente os adventistas a não desafiarem essas leis. Vejam o que ela escreveu. Desafiar as leis dominicais não fará senão
fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Prossegui com o vosso trabalho missionário, de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de compreender a sabedoria de manter a paz, mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra de mais elevada importância. Se dedicarmos o domingo para atividades missionárias, a chibata será arrebatada das mãos dos fanáticos arbitrários que se teriam deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia. Ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as Escrituras, reconhecerão a inutilidade das leis dominicais. Testemunhos Seletos, volume 3, página 395. De uma forma sábia, Deus inspirou Ellen White a escrever: não deveríamos trabalhar no domingo em desafio às leis, mas usar o domingo para trabalhos missionários, estudos bíblicos, visita aos enfermos. Se a lei nos proíbe de orar, vamos continuar orando. Se a lei nos proíbe de santificar ou adorar a Deus no sábado, firmemente continuaremos obedecendo e adorando a Deus no sábado. Mas se a lei nos proíbe trabalhar nos domingos, nós simplesmente deixamos de trabalhar nos domingos e vamos fazer trabalho missionário, salvar almas. Isto é sábio. Esta é a orientação de Deus. O domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia do repouso de Deus. Em caso algum lhe deve o povo de Deus prestar homenagem, mas desejo que compreendam que se provocam oposição quando Deus deseja que a evitem, não estão cumprindo a sua vontade. Deste modo, criam um preconceito tão implacável que é impossível proclamar-se a verdade. Não façam no domingo demonstrações de desacato à lei. Podemos servir-nos do domingo para levar avante um evangelho ou um trabalho que testifique de Cristo. Testemunhos Seletos, volume 3, página 397. É um conselho sábio o que Deus deu através da sua serva. Isto vai se repetir. Isto aconteceu no passado. E a história vai se repetir. Como Abraão, Daniel era um amigo de Deus. Andava com Deus. Além de orar sem cessar, ele tinha uma audiência particular com o Deus do céu 3 vezes por dia no seu quarto. Quem ora 3 vezes por dia, com janelas abertas, dentro do seu quarto, é porque ele vive uma vida de oração. Daniel orava o dia todo, mas 3 vezes por dia, ele tirava um tempo, saía do seu office, do seu escritório, ia para o seu quarto, abria as janelas e orava com as mãos levantadas em direção a Jerusalém. Orar, meus queridos, é um privilégio que poucos desfrutam. Precisamos orar mais. No silêncio do nosso quarto, ou em meio ao bosque, devemos diariamente erguer nossa voz em louvor a Deus. Devemos cantar 3 ou mais hinos que expressem nosso amor e carinho por Jesus. Nossas orações particulares devem ser em voz audível, com mãos levantadas para o céu, pedindo que Jesus nos segure pela mão e nos batize com o Espírito Santo. Nada nesse mundo deve nos privar do privilégio da comunhão pessoal com Deus. Precisamos passar tempo a sós com Deus, com a natureza e com os anjos. No silêncio e na quietude encontraremos a paz que o mundo não conhece. O batismo do Espírito Santo deve ser o nosso clamor todas as manhãs. Se os pais, pecadores como são, dão bons presentes para os seus filhos, muito mais Deus dará para nós o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedem. O louvor faz parte da oração. O louvor é uma oração diferente. É uma oração pura e verdadeira, onde você não pede e não agradece. Você só louva. Devemos ter em mente que Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Salmos 22, verso 3. Portanto, faça do louvor uma parte da sua oração. Cantemos louvores ao nosso Deus. Nossas orações devem estar impregnadas de louvor e confissões. Confissões específicas de todos os pecados conhecidos. Quando em sinceridade de coração pedimos que Deus nos revele os pecados que estão impedindo nossa santificação,
temos a sincera intenção de confessá-los e abandoná-los, Deus nos ouvirá a prece e vai nos revelar quais pecados ainda não abandonamos, quais pecados estão impedindo a nossa progressão na santificação. O Espírito Santo nos fará lembrar e nos convencerá de pecados não confessados. O Espírito Santo criará em nós um horror ao pecado e um sentimento de aborrecimento ao pecado. O pecado deixará de ser atrativo. O pecado deixará de ser gostoso. E a nossa alma sentirá uma repulsa ao pecado. Como Jesus. Jesus sentia repulsa ao pecado. É assim que o Espírito Santo opera. Ele nos dá a mente de Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 6. E os versos 11 a 16. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vejam, meus queridos, a confiança que o rei Dario tinha no Deus de Daniel. O Deus a quem tu serves, ele te livrará. Ele não disse, talvez te livre. Ele falou com certeza. Daniel não conseguia esconder a sua vida de oração. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14, se pelo nome de Jesus sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você sofre por amor a Jesus, você é bem-aventurado. Regozijai-vos, alegrai-vos, quando perseguindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Sofrer, todos nós sofremos neste mundo, ou por erros nossos, ou por erros dos outros. Mas, queridos, quando nós sofremos por amor a Jesus, isto é glória, isto é bênção. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 17, é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ser lançado numa cova de leões, famintos, é algo terrível. Mas Daniel não estava sendo perseguido por ser um ladrão, ou um assassino, ou um malfeitor. E por isso não tinha de que se envergonhar. Antes glorificava a Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, nós lemos: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é talvez padecerá perseguição. Aqui Paulo está afirmando, todos. Quantos? Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que vivem fiéis a Jesus sofrem perseguições no mundo e também dentro da igreja. Jó era fiel e íntegro, e assim mesmo Deus permitiu que ele perdesse os bens materiais, perdesse todos os filhos, mas a Bíblia diz, mas Deus estava com Jó. José era fiel e puro, mas Deus permitiu que ele fosse vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. Mas a Bíblia diz, Deus estava com José. Daniel era fiel, foi lançado na cova dos leões, mas a Bíblia diz, mas Deus estava com Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis, não adoraram a estátua de ouro de Nabucodonosor, mas foram lançados na fornalha de fogo ardente,
Mas a Bíblia diz, mas Deus estava com eles. João Batista foi lançado na prisão e então foi decapitado. Mas Deus estava com João Batista. João, o discípulo amado, foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e depois foi exilado na ilha de Pátimos. Mas Jesus estava com João na ilha de Pátimos. Paulo foi lançado na prisão em Roma e então decapitado como uma fiel testemunha de Jesus. Mas Deus estava com Paulo. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Mas Deus estava com Jesus. A morte de Jesus foi a maior vitória de todos os tempos no plano da salvação. Queridos, ter a presença de Deus, andar com Deus, não significa isenção de sofrimento. Se Deus está com você, Satanás está planejando fazê-lo sofrer. Perseguições, ameaças, mas Deus está com você. E aqui não é o céu, aqui é o planeta Terra. O céu está por vir e nós estamos indo para lá. Deus está com você. Não importa quanto soframos aqui. Quem é fiel a Jesus padecerá perseguições, mas Deus está com você. Ter a bênção de Deus e viver em íntima comunhão com Ele não nos isenta da dor e das perdas. Todos nós, os filhos de Deus, seremos participantes das aflições de Jesus, como diz em Salmos 23, verso 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Como disse o apóstolo Paulo, somos atribulados? Sim, mas não angustiados. Somos perplexos? Sim, mas não desanimados. Somos perseguidos? Sim, mas não desamparados. Somos abatidos? Sim, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 a 11. O cristianismo, irmãos, não é uma religião de ilusões. Jesus nunca fez a promessa de que você vai viver num mar de rosas. Jesus nunca disse que você viveria somente na prosperidade. Embora os pregadores do evangelho da prosperidade estejam aí, não foi Jesus que prometeu que você viveria uma vida de rico neste planeta. Quando pedimos ao nosso Pai Celestial que nos trate como filhas e como filhos amados, Ele nos trata exatamente como tratou seu Filho amado Jesus. E como o Pai tratou o seu Filho amado Jesus? Impedindo que ele sofresse? Impedindo a perseguição? Impedindo sua morte na cruz? Não. Mas Deus estava com Jesus. A terra é um campo de batalha. O céu não é aqui. E aqui vamos padecer perseguições. Satanás está ficando cada vez mais irado contra os irmãos de Jesus, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. O que nos conforta e consola é saber que Jesus é o vencedor. Ele conquistou a morte. Ali, no Calvário, foi esmagada a cabeça da serpente. Mas a serpente ainda está se mexendo. Porque quando você esmaga a cabeça da serpente, você percebe que ela ainda continua a se mexer. Mas aqueles movimentos da serpente, cuja cabeça já foi esmagada, são movimentos da agonia da morte. Porque já foi ferida de morte a serpente. Queridos, Jesus Cristo é o vitorioso. Já esmagou a cabeça da serpente. Satanás já foi vencido por Jesus. Jesus ascendeu ao céu com sua humanidade glorificada. Levou consigo para o céu um troféu da sua vitória sobre a morte. Uma multidão de santos ressuscitou com Jesus, glorificados, e subiram ao céu com Jesus. Mateus 27, versos 51 a 53. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus eram santos glorificados, ressurretos, e subiram ao céu como primícias dos mortos, como primícias da grande seara de mortos, que será ressuscitada na volta de Jesus. Não pense que o céu é bom demais para ser verdade. Não pense assim. Jesus disse, não temas, crê somente. Você tem que crer, você tem que acreditar. Deus não impediu os inimigos de Daniel de o lançarem na cova dos leões, mas estava com Daniel na cova dos leões.
Ele permitiu que os anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi só para que pudesse tornar o livramento de Daniel mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade. Satanás deveria ser derrotado e o nome de Jesus exaltado. Nos dias de Daniel foi permitido um decreto para obrigá-lo a desobedecer a Deus. Era um decreto de morte. Também no tempo do fim, em Apocalipse, é mencionado um decreto de morte contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Agora, no tempo do fim, existe um decreto dominical e existe um decreto de morte. São dois decretos. O decreto dominical será feito antes do fechamento da porta da graça. Nós teremos um tempo, um curto espaço de tempo, entre o decreto dominical se tornando universal e o fechamento da porta da graça. Será um período de perseguição, de angústia, mas será o período do derramamento da chuva serôdia, do alto clamor, sai dela, povo meu, e da conversão da grande multidão, uma conversão como nunca aconteceu antes. Este é o decreto dominical. Mas depois do fechamento da porta da graça, virá um outro decreto, chamado decreto de morte, contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Mas nenhum dos fiéis guardadores dos mandamentos de Deus morrerá. Nenhum. A Bíblia tem um exemplo naquele decreto de morte contra o povo judeu nos dias de Ester, nos dias lá do rei Assuero. O decreto de morte contra o povo judeu foi emitido, mas não morreu nenhum. Assim também, meus queridos, haverá um decreto de morte contra o povo de Deus. Só que o decreto de morte sai depois do fechamento da porta da graça, quando nenhum dos santos do Altíssimo morrerá. Não existirão mártires depois do fechamento da porta da graça. Aleluia por isso. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, abra sua Bíblia, Apocalipse 13, versos 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A imagem da besta é os Estados Unidos da América do Norte. É a besta que subiu da terra, chamada a imagem da besta. Foi-lhe dado o poder para quê? Falasse e fizesse que fossem mortos. De onde vai sair o decreto de morte? Do Brasil? Da China? Da onde? Dos Estados Unidos. E de onde vai sair o decreto dominical? Dos Estados Unidos. Toda perseguição começa aqui. E a lei aqui é forte. As leis aqui funcionam, né? Queridos, a Bíblia está dizendo em Apocalipse 13, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O dragão, Satanás, deu poder a este país. E o mundo todo está submisso a este país. A Casa Branca domina o mundo. E o Vaticano domina a Casa Branca. É assim que funciona. E aqui diz, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. As pessoas serão penalizadas com a morte por não obedecerem um decreto que vai sair deste país. E continua o verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versos 15 a 17. O povo de Deus, queridos, é descrito em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Abra sua Bíblia, em Apocalipse 14, verso 12. Ali o povo de Deus é descrito como, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Embora o povo de Deus seja fiel, sem mácula, puros e verdadeiros, exatamente como está em Apocalipse capítulo 14, verso 5, estas características do povo de Deus estão em Apocalipse 14, verso 5. Quais elas? Um povo fiel, sem mácula, puros e verdadeiros. Mas assim mesmo Satanás, o leão que anda rugindo, procurando alguém para devorar, instigará os ímpios contra o povo de Deus. Por quê? Satanás odeia a lei de Deus e seu ódio é direcionado contra aqueles que
guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Agora em Daniel capítulo 6, versos 18 a 23. Nós continuamos a leitura, Daniel capítulo 6, versos 18 a 23. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. O rei fazendo jejum por Daniel. Ele amava Daniel. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Qual foi a primeira coisa que o rei fez de manhã quando levantou-se? Foi correndo para a cova dos leões. Ele amava Daniel. Ele tinha certeza de que o Deus de Daniel o protegeria. Verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Meus queridos irmãos, Deus não falha. Deus não falha somente quando protege e conserva com vida os seus filhos, seus servos. Não, Deus não falha mesmo quando eles morrem como mártires. Quando os santos do Altíssimo morrem como mártires, Deus também não falhou. Quando os santos de Deus não morrem e são preservados na fornalha, são preservados na cova dos leões, Deus continua não falhando. Deus não falha nunca. Deus tira a glória para o seu nome de todas as circunstâncias, de todas as situações. Deus tira a glória para o seu nome num caso de mártires que morrem, fazendo do seu sangue sementes que germinam e produzem uma grande colheita para o reino de Deus. Ou Deus tira a glória para o seu nome através de um libertamento, de uma salvação miraculosa como esta de Daniel na cova dos leões. A história de Daniel está dizendo que nós não devemos ter medo dos decretos dos leões, porque existem os anjos de Deus que nos servem, que nos protegem. Os anjos de Deus têm um ministério maravilhoso, que é o de proteger e ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. A história de Daniel, irmãos, está dizendo que agora no tempo do fim, os anjos, esses seres magníficos em poder, são mais poderosos do que os leões, mais poderosos do que Satanás. A história vai se repetir na nossa vida, nesta última geração. Satanás lançará alguns de nós na prisão. Passaremos por tribulações, mas Deus está dizendo, Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás tentará eliminar os justos da terra, porém Deus com seus anjos serão um socorro bem presente na hora da angústia, porque Salmos 34, verso 7 diz, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e de tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. No tempo da fartura ou na escassez? No tempo da liberdade ou no tempo da perseguição? Nós devemos ser os mesmos. Daniel na cova dos leões foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei, como principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. Daniel era um homem cujo coração se firmava em Deus e permaneceu firme em Deus. A fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor a Jesus. Jesus se identifica com os seus interesses com os interesses do seu povo fiel. Jesus sofre na pessoa dos seus santos.
seja o que for que toque nos escolhidos de Deus, toca no próprio Jesus. Amém? Qualquer coisa que toque em você, toca em Jesus. Porque você e Jesus são um. Somos irmãos, chegados. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia, está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. O nosso Pai Celestial nos trata da mesma forma como tratou seu Filho amado Jesus. A presença do Pai circundou Jesus. A presença do Pai circundou Jesus. E nada veio sobre Jesus sem que o infinito amor do Pai permitisse, para a bênção do mundo. Aí estava a fonte de conforto de Jesus. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Jesus, habita em Jesus. O golpe que lhe é dirigido cai sobre Jesus, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Jesus. Não precisa resistir ao mal, porque Jesus é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Maior discurso de Cristo, páginas 64 e 65. Nada nos pode tocar, senão com a permissão de Jesus. E se Jesus permite, mesmo que seja um sofrimento na nossa vida, Ele tirará glória para o seu nome deste sofrimento. Como é confortante saber que todos os golpes que nos são dirigidos atingem primeiramente Jesus, que nos cerca e que nos circunda com a sua presença. Tendo isso em mente, irmãos, nós não vamos reclamar de nada que nos aconteça de mal, porque temos a certeza de que o que quer que nos aconteça vem de Jesus e nada poderá nos tocar senão pela permissão dele. Agora terminamos lendo Daniel capítulo 6, verso 24, irmãos. Daniel 6, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Perceberam? Eles não foram lançados na cova sozinhos. Eles, seus filhos e suas mulheres. O que as mulheres e os filhos tinham a ver com a decisão do chefe da família? A Bíblia diz que quando Amã, aquele que tentou enforcar Mardoqueu, a Bíblia diz que quando ele foi descoberto na armadilha que estava preparando e na forca que preparara para Mardoqueu, a Bíblia diz que foi enforcado ele e todos os filhos dele. O que tem a ver a família com o cabeça da família? Tem tudo a ver, meu querido irmão. Tem tudo a ver. Isso mostra que a esposa está unida com o marido no mesmo intento. Por isso Ananias e Safira foram destruídos ambos. Porque marido e mulher são uma só carne. Estes homens que planejaram matar Daniel não agiram independentemente das esposas. As esposas sabiam, os filhos sabiam. E quando veio a sentença, veio sobre o pai, sobre a mãe e sobre os filhos. Você é proteção para a sua família, ou você é maldição para a sua família? Lembre-se que Deus colocou você como pai, como mãe, como cabeças, como líderes do lar. E vocês devem criar um círculo de proteção em torno da família. E não agirem de tal forma, pecaminosamente, que venha trazer maldição sobre a sua própria família. O livro de Esther, capítulo 7, versos 9 a 10, apresenta o caso semelhante de Amã. Quando foi morto, os 10 filhos de Amã também foram mortos. Esther, capítulo 9 e o verso 10. Você não pode pecar e deixar o seu pecado dentro de uma garrafa, colocando uma rolha, de forma que não influencie negativamente a ninguém mais. Só você. Eu pequei, eu respondo pelo meu ato. Não existe isso. Quando você peca, você prejudica a sua esposa.
Quando você peca, você prejudica seus filhos. Quando há um pecado escondido dentro da igreja, toda a igreja está sendo prejudicada. Isso aconteceu no tempo de Acã. Todo pecado é prejudicial não só ao que pratica, mas àqueles que convivem com o pecador. Portanto, meu querido irmão, meu apelo é que confessemos os nossos pecados e vamos encontrar graça e misericórdia junto a Jesus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 1, que Miguel, o grande príncipe, se levantará como defensor dos filhos do teu povo. E naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Deus salvará e poupará seu povo. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18. Eu poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O capítulo 6 de Daniel, queridos, tem um final feliz. Termina falando de um decreto que mostra claramente a conversão do rei Dario. Esse é o decreto da vitória de Jesus sobre o seu povo. O capítulo 6, versos 26 e 27, termina falando: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! O Deus vivo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele promete estar conosco no fogo das provações ou na cova dos leões. Pense nisso. Nosso Pai Celeste mede e pesa todas as provas antes de permitir que elas sobrevenham ao crente. Deus, nosso Pai, considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E o nosso Pai Celestial jamais permitirá que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Todas as provas que nos sobrevêm estão dentro dos limites do amor do nosso Deus Pai. Amém? Aleluia!